Olá pessoal do Missal Matemática, estamos aqui nas nossas aulas de matemática básica e dando continuidade aos nossos estudos. Agora nós entramos no grande mundo das frações, tá? Antes de a gente começar a pensar, fazer qualquer tipo de operação, nós temos que entender como funcionam essas frações bem direitinho, tá? Então olha só, o que é uma fração? Uma fração não é nada mais do que uma divisão entre dois termos, onde o primeiro termo fica na parte de cima da barra e o segundo termo na parte de baixo da barra. Esse termo que fica na parte de cima da barra é chamado de numerador. O termo que fica na parte de baixo é um denominador. Isso aqui é uma questão de nomenclatura, tá? E é necessário saber, tá? Então, x barra y, ou seja, a fração de x por y, é assim que a gente lê, nada mais é do que a divisão de x por y, ok? Então, se a gente tivesse aqui 4 dividido por 2, ou sei lá, 3 dividido por 4, ou qualquer outro número, isso aqui configuraria uma fração. Existem algumas classificações das frações, tá? Que é interessante a gente saber, que são essas daqui. São as frações próprias, impróprias e aparentes. Quando que uma fração é própria? Quando o seu resultado, ou seja, o resultado da divisão, é menor do que 1. Uma fração imprópria, ela acontece quando o resultado é maior do que 1. E as frações aparentes são aquelas que estão escritas como frações, mas na verdade são números inteiros que estão escondidos aí, disfarçados de frações, tá? Então, números inteiros disfarçados, ok? Então, olha só, vamos pensar aqui um pouquinho nessas frações, tá? Vamos falar um pouquinho primeiro dessas frações próprias, tá? Frações próprias. Quando que acontece uma fração própria? Tá? Isso aqui é bem simples. Se a gente pensar o seguinte, uma fração é própria quando o resultado é menor do que 1. Para o resultado ser menor do que 1, necessariamente a parte de baixo da tua fração, ou seja, o teu denominador, vai ter que ser obrigatoriamente maior do que o teu numerador. Já vamos demonstrar isso daqui. Tá? Então, o denominador vai ter que ser maior do que o teu numerador. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo rapidamente. Tá? Vamos pegar, por exemplo, 2 terços. 2 dividido por 3. Tá? Qual é o resultado de 2 dividido por 3? Para isso, nós vamos pegar aqui a nossa calculadora e dar uma olhadinha. 2 dividido por 3 resulta em 0,66, né? 0,6666, isso aqui é uma dízima periódica, tá? Então, obrigatoriamente, esse valor aqui é menor do que 1, ou seja, 0,6666 é menor do que 1, e, portanto, essa daqui é necessariamente uma fração própria, ok? Então, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui numa fração imprópria, então. Imprópria. Tá? Quando que acontece uma fração imprópria? Uma fração imprópria vai acontecer necessariamente quando esse resultado for maior do que 1. E aí, nesse caso, nós temos que pensar exatamente o contrário das frações próprias. O teu numerador vai ter que ser um valor maior do que o valor do teu denominador. Portanto, temos aqui o nosso numerador vai ter que ser maior do que o nosso denominador, certo? E pegando aqui como exemplo, vamos fazer aqui, nós podemos simplesmente só inverter esse daqui, ou melhor aqui, vamos pegar assim, ó, 4 terços, ok? 4 terços.
E agora, olhando aqui na nossa calculadora novamente, vamos ver aqui. 4 dividido por 3 resulta em exatamente 1,333, certo? Então, isso daqui é um resultado necessariamente maior do que 1, então nós estamos falando aqui de uma fração imprópria, exatamente como nós verificamos ali antes, certo? E, por último aqui, bem a parte mais simples, são as frações aparentes, tá? Aparentes. Por que aparentes? Elas têm cara de fração, elas estão disfarçadas necessariamente de um numerador e denominador, porém, nada mais é do que um número inteiro. E esse exemplo aqui é bem simples, tá? Por exemplo, 12 dividido por 3, certo? É uma fração. Porém, 12 dividido por 3, simplificando, nós chegamos em 4. E isso daqui é necessariamente, então, uma fração aparente. Isso daqui vale, né, para aqueles casos que são bastante interessantes, que são as frações equivalentes. Por exemplo, 2 dividido por 1, ok? É exatamente a mesma coisa do que 4 dividido por 2. Ou seja, 2 dividido por 1, que é 2, 4 dividido por 2, que é 2, que é a mesma coisa do que 8 dividido por 4, que também é 2, e assim por diante. Ou seja, tem exatamente o mesmo valor, porém tem uma cara diferente. É uma fração aparente, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido aqui essas ideias básicas das frações e em seguida nós falamos um pouquinho mais das operações com frações. Muito obrigado pela audiência e continuem assistindo nossas aulas sobre matemática básica. Muito obrigado e até logo.